Uma frase dita por um dos ministros de Lula pode ter revelado o verdadeiro resultado de 2022. Bom, o PT, Partido dos Trabalhadores, e também Partido de Lula, tem um canal no YouTube. Esse canal, por sinal, assim como o de Lula, tem misteriosamente um número muito grande de inscritos, mas um número muito baixo de visualizações nos vídeos. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o vídeo que foi ao ar na manhã de ontem, 12 de fevereiro. O programa Jornal PT Brasil, em sua série especial 44 anos do PT, trouxe nessa segunda entrevistas com Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, e também com Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Paulo Pimenta foi perguntado sobre um balanço do primeiro ano do governo Lula. E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, ministro, aproveitando sua presença aqui, sobre esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, um balanço de 2023 e também as principais expectativas para 2024. Agora veja o que respondeu Paulo Pimenta, o responsável pela comunicação do presidente Lula. Eu acho que ele superou todas as expectativas, né? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Né? Não, eu ouvi errado, não é possível. Deixa eu voltar aqui. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Como assim? Eleito com 39%? A apuração do TSE em 2022 mostrou que Lula teve no primeiro turno 48,43% dos votos e no segundo turno 50,9%. De onde é que surgiu esses 39%? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Ministro, dizer uma coisa dessas, depois de tudo que aconteceu com o pleito eleitoral de 2022, dizer uma coisa dessas menos de uma semana depois de ter sido disponibilizado o vídeo daquela reunião de Bolsonaro com seus ministros, onde Bolsonaro soltou no ar algumas acusações como essas. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Será que se nesse local se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, ou eu tivesse relações sexuais com outro 12 anos, o que vocês acham que vai acontecer com o povo? Seria respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tem prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Dizer uma coisa dessas depois de ter inventado aquela desculpa de que o algoritmo havia mudado como uma justificativa para o fracasso da audiência de Lula comparado à audiência de Bolsonaro, de ter sido vergonhosamente desmentido pela audiência da live que Bolsonaro fez depois do senhor ter dito isso, e aí depois disso ainda ter inventado uma nova desculpa dizendo que o YouTube não era o carro-chefe da comunicação de Lula, que o carro-chefe da comunicação era o Instagram e que lá o Lula superava Bolsonaro, o que eu provei em números que era uma mentira mais absurda ainda. E eu sei que ainda haverá alguém, em mais uma tentativa de passar pano para esse governo, que dirá que o ministro se enganou nessa fala, porque essa porcentagem citada por ele coincide com a porcentagem da taxa de aprovação de Lula após os seus 100 primeiros dias de governo, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas em abril de 2023. Mas cá entre nós, entre citar a taxa de aprovação nas pesquisas depois de 100 dias de governo e citar a porcentagem com a qual um candidato foi eleito, existe uma distância muito grande. E mais, Paulo Pimenta ainda confirmou, reforçou... Existe uma distância muito grande, né, entre a taxa de aprovação com a porcentagem que foi eleita. Mas quem vê essa distância é alguém que tem um neurônio, né? Quem não tem nenhum, como é que vai ver? Seu argumento logo em seguida. Quer dizer, 1/3 das pessoas que aprovam o governo não votaram no presidente Lula. Isso mostra que nós temos conseguido ampliar, né, o apoio. 1/3 dos que aprovam Lula não votaram nele. 1/3 dos 55%, valor citado por ele. É 1/3 que não votaram no Lula aprova. Hoje aprova o governo dele. Diz o ministro, né? Claro que vai dizer que aprova, né? Não vai dizer que não. É 18,33%. Subtraindo esse 18,33% dos 55%, o resultado é 36,67%. Menos ainda do que os 39% citados por ele anteriormente. Ou seja, ele mais do que confirmou a sua afirmação. E aí, será que alguém vai investigar isso?
uma frase de Cara, eu sempre falei em vários vídeos. O Nove Dedo, cara, ele não ganhou. Ele não ganhou. A raiva dele é essa, de não ter ganho. E ele, tipo, vai ser tipo uma vingança. Ah, não era pra mim estar aqui, então vocês vão ver só agora também. Vocês não me quiseram? Então beleza, vamos ver agora. E o sistema tá mais louco da vida por conta que o que fizeram na eleição e ainda assim chegar na hora de contar ali esse negócio e ver que foi um desastre e ter que fazer umas mágicas pro cara ganhar, isso que deixou os caras mais revoltados. E eles têm, como tinha um Twitter do próprio STF, o próprio Twitter tinha do STF, que eles estavam comprometidos com a agenda da ONU. E a ONU tem uma agenda até 2030. Tem uma agenda até 2030. Eles querem finalizar essa agenda até 2030. E o STF fez um Twitter dizendo que estava comprometido com a agenda da ONU. Acredito que seja essa. Aí a direita, o patriotismo, vai contra essa agenda. Então alguém precisa destruir a direita e o patriotismo. Até lá. E a direita, em todo o mundo, ela é a que mais luta contra o sistema. Ela é a que mais luta contra o sistema, ela. O esquerdista, ele já está com a corda no pescoço. Ele já se decidiu que quer ficar com a corda no pescoço. O esquerdista já decidiu isso. Ele não luta contra o sistema. E o sistema, a única pedra no sapato do sistema é a direita e os conservadores. É a única pedra no sapato dos caras. E hoje você vê uma perseguição clara. Imagine, só por um minuto, se eles perseguissem os corruptos, bandidos, traficantes, como estão perseguindo o Bolsonaro. Imagine se eles fizessem isso com bandidos, corruptos, traficantes. Já pensou? Aí tem mais aquela parte do vídeo que o Bolsonaro fala lá, que ele não é refém do sistema. Não é refém do sistema. E agora surgiu um fato aí de 800 mil numa conta dos Estados Unidos. Como se fosse 800 mil, que daria o que? Cento e poucos reais, cento e poucos mil reais. 160, 170 mil reais. Por aí. Nossa. Para quem vai fugir, 160 mil reais. Então não tem lógica. Como os Nove Dedos falou, não precisa de prova. Você precisa de narrativas e da imprensa. Você não precisa de provas. Você só precisa de uma narrativa. Você só precisa de suposições. Você não precisa de provas. Por isso que a imprensa e artistas é um princípio básico para qualquer ditadura. Para qualquer ditador que está iniciando um processo de ditadura. É um princípio básico. Se você tiver a imprensa e artista e uma propaganda que fale os seus desejos, né? As suas mentiras, e que limpem sua barra quando você fizer alguma coisa errada. Cara, se você quiser ser um ditador, você precisa ter o controle dos meios de comunicação. Por isso que ele investe tanto em propaganda. Cara, falou em ditadura, você fala em propaganda. É a mesma coisa. Ó,
Ditadura e propaganda andam lado a lado. O controle dos meios de comunicação é um princípio básico de qualquer ditador. Agora me diga uma coisa. Como é que você vai dar um golpe se você... Porque um golpe seria você chegar do nada, pá, com tanques de guerra ali e assumir o poder. Isso é um golpe. Não é igual a caminhada de um ditador, que é você fazer suas propagandas para enganar as pessoas e fazer igual da Venezuela. Ele chegou a um ponto ali que ele já assumiu o poder. Só que ainda ele fala em democracia. Porque ele não chegou com tanque de guerra. Ele não chegou com o pessoal invadindo tudo lá e dizendo, agora é o que manda. Não, ele foi usando a imprensa, artista, para tomar o poder sem que percebam que ele tomou o poder. E ele ainda fala em democracia, para você ter uma ideia lá. Ele está prendendo todos os opositores e as acusações são sempre as mesmas, em nome da democracia e por atentar o Estado de Direito. Ele acabou de prender agora uma mulher dos direitos humanos. Prendeu uma mulher dos direitos humanos dizendo que ela atentou contra o Estado de Direito. Então, todos, e com a imprensa do teu lado, você vai dizer, não, ela atacou mesmo. A imprensa toda vai dizer, ela atacou o Estado de Direito. E ele vai continuar no poder como se fosse justo, tá lá. Como se fosse justo. Então, essa é a forma de você tomar o poder sem precisar usar tanque de guerra. Aí depois que de um tempo, você faz igual o presidente de Cuba, o da China. Pronto, você já não precisa mais da imprensa. Agora você controla a imprensa. Você tem a corte lá, você já controla a imprensa. Quando você chega no estado de Cuba, você já controlou a imprensa, você não precisa mais deles. Pronto. Quando você der o golpe ali, falar assim, ó, agora falem somente o que eu quero que vocês falem, ou vão preso. E jamais podem me criticar. Pronto. Você não precisa colocar tanque de guerra. Então isso é um golpe sem tanque de guerra. É um golpe sem tanque de guerra. Eu acredito que lá em Cuba eles não falam mais em, né? Falar em democracia tá de sacanagem, né? Mas hoje ainda, na Venezuela, por mais que esteja preso ali todos os opositores, que não tem eleições limpas, a imprensa continua dizendo e falando em democracia. Quando ele tomar o poder e não precisar mais da imprensa, o povo nem vai notar mais. O povo que está lá nem vai notar, porque a maioria também já não acredita que hoje lá restabeleça a democracia. O povo não acredita mais. E aposto que ele ainda tem, né, os idiotas úteis, os fantoches, para, né, dizer e ajudar a imprensa que tem democracia na Venezuela. Então é isso. A raiva do sistema e o desejo do sistema é acabar com a direita e os patriotas. Há um detalhe. Um desses itens que está na agenda da ONU
é uma governança global. Isso acabaria com o patriotismo, com a soberania. Quem que defende a soberania? Quem são os patriotas? A direita. Quem que isso tem que acabar? A direita.